Pessoal, a ideia hoje é a gente fazer não um encerramento do ano, porque a gente não está encerrando o ano, mas é compartilhar com vocês excelentes notícias e ter uma tônica e uma provocação que é o projeto Ideia Globo. Mas antes da gente falar sobre isso, queria convidar a professora Tatiana Siciliano, diretora do Departamento de Comunicação. Tati, boa tarde, seja super bem-vinda. Boa tarde, Guga. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todas e todos. Bom, primeiro eu queria dar assim, boas-vindas, né? Porque o que se tem para falar hoje é muito importante, né? A gente está fazendo um ano do curso de estudos de mídia, agora foi durante 2021, e que é um curso que tem um viés de tecnologia bem interessante. E exatamente foi esse viés de tecnologia que nos fez pensar que a tecnologia tem que ser ferramenta da linguagem da comunicação, das narrativas da comunicação, enfim, ela é fundamental, a gente tem que dominar a competência tecnológica. E contamos com uma ajuda incrível, né? Parceria incrível do ECOA e do Gustavo Robchês nesse empreendimento, como também algumas pessoas dentro do departamento que são muito fortes na área de tecnologia, como Arthur Ituaçu, que é inclusive coordenador da pós-graduação, e agora entrou também um outro professor, o Marcelo Alves. Está chegando aqui um outro jornalista também tecnológico e do bom uso da transmídia, da ferramenta da tecnologia, O hacker do futebol. Né? O hacker do futebol, Alexandre Caralta. Então, enfim, estamos muito bem. E Rafusa também, outro que maneja bem a tecnologia e o audiovisual. Então, estamos unindo esforços para poder fazer um curso que, na verdade, seja totalmente conectado com os dias, com o contemporâneo, né? E com as demandas do contemporâneo, sem deixar de valorizar o nosso core, né? A nossa raiz, que são as narrativas, a produção de conteúdo, de uma forma ética, responsável, tudo isso. Então, hoje, quem está convidando vocês é o NUTEC, que é, na verdade, um núcleo da própria parte de tecnologia do curso de estudos de mídia. NUTEC, esse nome que parece Nutella, né? Toda vez que eu escuto NUTEC, me dá vontade de comer Nutella, mas isso é coisa de gorda querendo comer Nutella. Mas enfim, que é um núcleo de tecnologia do Departamento de Comunicação, que tem uma logo toda bonitinha também, tem uma programação muito legal. E dentro dessas programações muito legais, tem várias oficinas e palestras que estão agendadas para o próximo ano e que eu queria que o Arthur Ituaçu, que é o idealizador delas, pudesse falar para a gente sobre elas. Oi, Tati, obrigado. Bom, boa tarde ainda, boa tarde a todas, a todos. Né? Acho que a ideia de boas notícias é que foi interessante de abrir essa reunião, porque o que a gente tem previsto para o ano que vem é quem quiser participar das atividades com o núcleo de tecnologia, quem tiver a fim de trabalhar, vai ter muita coisa acontecendo no ano que vem, muita coisa. E claro que a nossa tentativa vai sempre ser até, inclusive, remunerar os alunos trabalhando nos projetos do NUTEC no ano que vem. Então, uma ideia de laboratório, núcleos de aprendizagem multidisciplinares envolvendo questões da tecnologia e, eventualmente, não sei se para todos, mas a gente vai sempre tentar para todos ter uma remuneraçãozinha pelo trabalho também, né? Às vezes pode vir em forma de bolsa na PUC, também pode vir em forma de remuneração direta, há caminhos que o próprio NUTEC está estudando para poder ter vocês nos projetos, que são laboratórios, na verdade, que serão criados, né, ao longo do ano que vem, trabalhando. E a gente, uma coisa que o Guga vai falar melhor sobre isso, às vezes assusta, que é a questão da tecnologia, mas a gente não quer ninguém 100% pronto, né? A gente quer gente disposta a aprender, né? Que queira aprender. Inclusive, por isso que a gente está dando as oficinas já de análise de mídias digitais. A gente já começou esse processo esse ano, foi capenga, um pouco pelo Zoom. Ano que vem, a ideia é fazer presencial nos laboratórios de computador
com todo o respeito aos protocolos, mas as oficinas de ferramentas de análise de mídias sociais, de análise de mídias digitais, né, a gente vai continuar a fazer para os alunos de comunicação, um privilégio dos alunos de comunicação, já a partir do início do ano que vem. Já em março, a gente já deve ter uma oficina, né? É provável que a gente abra também para a universidade, mas certamente a ideia é ter um momento, que é um momento com os alunos de comunicação, né? Então, acho que isso é importante. Então, a gente vai ter muita coisa, a gente prevê muita coisa, né? Essas oficinas, projetos, há uma perspectiva de um projeto envolvendo as eleições, né? A questão da democracia no ambiente digital, com o professor Marcelo Alves, né? Nós estamos estudando isso e nós vamos fazer, a ideia é fazer uma chamada, inclusive, Guga pode falar sobre isso, né? Mas ser lançado só para terminar, Guga, a questão é isso: quem tiver vontade, que queira aprender, trabalhar, participar, né, envolvendo mídias digitais e questões da sociedade, inclusive a política, vai ter muita coisa para fazer no ano que vem e são todos muito bem-vindos, todas e todos muito bem-vindos, né? E aí, Guga, falei demais, entrei na sua seara. Né? Não entrou não, Arthur, até porque eu acho que talvez nos bastidores aqui, nos 30 segundos antes de abrir a fila, eu estava comentando com a Tatiana que talvez a grande palavra que a gente queira defender para o Nutec seja cocriação, né? Eu acho que a gente vai buscar, a partir do coletivo, a partir das diferentes visões, construir uma jornada nova, uma jornada diferenciada para todos que estão conosco. E só para comentar especificamente sobre esse edital, a gente está formulando um edital que vai ser lançado agora no iniciozinho de janeiro, de um processo seletivo para pessoas interessadas exatamente em experienciar a tecnologia. O Arthur destacou, e eu acho que esse é um ponto extremamente importante, ano que vem a gente tem um grande desafio, que são as eleições, desafio no bom sentido, provocações. Eu acho existe um espaço enorme de oportunidades, existe uma competência enorme do Departamento de Comunicação para liderar processos que vão fazer diferença na nossa sociedade. Então, aguardem, eu não vou fazer spoiler, o edital vai ser lançado nas primeiras semanas de janeiro, a gente vai fazer ampla divulgação, então, por favor, acompanhem as redes sociais do departamento, os seus e-mails, né? Os alunos em geral também não acompanham e-mail, isso é uma outra característica, um outro desafio para a gente trabalhar. E para encerrar, antes de entrar no Ideia Globo, para a gente encerrar o hall de boas notícias, eu acho que um ano sempre fecha bem quando a gente reforça a esperança de todo mundo. A gente acabou de ter um projeto aprovado na FAPERJ para trabalhar, assim, isso foi um dos primeiros diálogos que eu tive com o Arthur e com a Tati, no sentido de letramento em comunicação, né? Quer dizer, como é que a gente pode habilitar competências iniciais em comunicação. Vai ser uma parceria belíssima do Departamento de Comunicação e do Departamento de Serviço Social. Eu acho que é uma oportunidade da gente fazer diferença, gerando emprego, renda e capacidade técnica na nossa vizinha que faz parte da Gávea também, a Rocinha. Então, a gente deve lançar e também uma série de informações aí no início do próximo ano a respeito desse projeto, a respeito desse edital, e a gente quer, de fato, chamar provocações, chamar olhares, chamar movimentos para que a gente possa fazer diferença. Então, fechando o hall, a gente já deu 3 grandes notícias, fechando a 4ª grande notícia. E o nome é legal também, né? Fala para gente. Fala para gente. Fala para gente, processo de formação de comunicadores digitais. Exatamente, com Tati. Parceria também com o Museu Sankofa e com o jornal Fala Roça. Perfeito. Como não podia deixar de ser diferente, né? Eu acho que, novamente, a cocriação, novamente, eu acho que é uma palavra que remete muito a isso. E até uma provocação para o Arthur, a gente colocar um pouquinho de pitada de eleições, de consciência e sociedade civil para a gente ouvir a comunidade, ouvir as vozes que muitas vezes não
não ganham repercussão, a gente tentar dar repercussão para eles. Uma Enfim, amplificação das vozes que a gente está chamando. exatamente. Não é, na verdade, dar voz, porque voz todos têm, mas é amplificar, Exatamente. a gente ajudar, porque é aí que estão as ferramentas da comunicação e da tecnologia. A gente pode ajudar a reverberar essas vozes. Exatamente. E agora, abrindo a temática, sem mais delongas, né, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o Ideia Globo, né? Contar um pouco da história, um pouco de algumas provocações que a gente já teve lá no passado. Mas antes até de falar isso, eu acho que eu queria destacar uma das coisas extremamente importantes do departamento é estar aberto ao diálogo com os alunos no sentido de dúvidas, né, Tati? Eu acho que a professora Cláudia Pereira tem feito um trabalho brilhante lá na coordenação de graduação. É uma escuta quase que individualizada, né? E eu acho que os próprios professores do departamento estão abertos a esse diálogo, estão abertos a receber dúvidas, dialogar com vocês, entender caminhos, entender possibilidades. E a gente vai falar exatamente de um edital que está aberto. Tem trilhas profissionais, a gente tem lá dentro, Perfeito. Conta com um processo de mentoria, isso é importante. Uma das mentoras está aqui, que é a Luciana Pereira, na verdade são 3 mentores. Oi, Lu, tudo bom? E exatamente isso, ajuda a construir as trilhas de carreira dentro dos desejos, né? Quer dizer, dentro dos desejos, para onde que estão as minhas competências, para onde que estão os meus desejos, para onde que eu posso ir, como é que eu monto a minha grade da melhor forma possível, pensando que agora a grade é muito mais flexível, muito mais Lego do que era no passado, e precisa desenvolver a autonomia daquele que também vai montar a grade. Então, até a gente ajuda meio direcionando, mas ajudando, fazendo as perguntas para que as pessoas mesmo saibam para onde que elas querem ir, não, né? Não fazendo, dando para as pessoas aquilo que a gente acha que tem que ser, mas tentando ajudar a identificar o que as pessoas, para onde que elas querem ir. Eu só queria dar um pitaco nisso, rapidamente, Entendi, que a formação em comunicação, ciência de dados, tecnologia, mídias sociais, etc., ela está com uma demanda enorme por profissionais hoje, no mercado e na sociedade. A gente vê porque dentro do campo a gente percebe que tem muitos projetos e falta gente para trabalhar. E essa é uma formação que a gente gostaria de oferecer para vocês, né? A gente está batalhando, a gente está trabalhando muito nesse sentido, de poder oferecer para vocês essa formação que junta análise de mídias sociais, ciência de dados, né? Alguma coisa de programação, alguma coisa, né, de machine learning, mais uma formação em comunicação, porque aí tem o pulo do gato. Vocês não competem com o cara de informática, a gente já percebe isso também nas dinâmicas. O cara de informática ele tem um outro papel, né, que é chegar lá e resolver os problemas de informática que aparecem lá naquele processo. O pessoal da comunicação não vai resolver problema de informática, vai resolver problema de comunicação, mas com as ferramentas de tecnologia na mão. E aí isso é um novo mercado, é um mercado absolutamente novo no Brasil, né, novo no mundo, e que está em expansão exponencial, né? Então, essa é uma formação que a gente gostaria muito que, se muitos de vocês quiserem, a gente poder dar, né? Essa é a ideia, né? Que a gente possa oferecer essa formação para vocês. O que o Arthur falou é fundamental, porque quer dizer, é uma oportunidade que, se eu tivesse a idade de vocês, na posição de vocês, eu não deixaria de pegar, não. Eu acho que é muito, muito legal essa oportunidade. Com certeza. Eu vou dar um exemplo concreto, Arthur, até de um fato. A gente, e aí já entrando um pouco na dinâmica da apresentação, né? Quer dizer, eu acho que a Tati comentou, e até agradecer a agência.com pela excelente logo que foi feito, eu achei maravilhoso. Enfim, tem várias questões, a gente vai trabalhar bastante a questão da comunicação e de campanhas, dos editais, de tudo que vai surgir daqui para frente. Eu queria, na verdade, contar um pouco da história de como surgiu a Ideia Globo e dar um exemplo, que aí não é um exemplo nosso, mas dessa fala que o Arthur comentou, da diferença que o profissional de comunicação faz em processos que envolvem inovação, tecnologia. Não adianta você ter uma boa ideia, não adianta essa boa ideia gerar um bom produto, se esse produto não for divulgado, não for comunicado.
Então, o que está fazendo diferença hoje, o que está fazendo sucesso, essa eu acho que é a palavra, é você ter uma boa estratégia que conduza a comunicação no caminho certo, com os instrumentos corretos e gerando resultado. Eu acho que boa parte dessa provocação é uma provocação que vocês vão ter oportunidade de fazer nesse programa de cocriação com a Globo. A Globo é a maior empresa de comunicação que a gente tem no país. É uma empresa que tem uma história muito forte em comunicação. É uma empresa que vem passando por movimentos bastante importantes de modernização. Modernização no sentido de olhar para o que está acontecendo. A gente está num mundo cada vez mais concorrencial, né? E essa concorrência gera a necessidade de você se reinventar, de você pensar diferente, de você trazer novidades, de você provocar novidades. Eu acho que tem uma pauta que é uma pauta extremamente bacana, complementar a tudo isso que a gente está falando, que é a própria diversidade, né? E é uma pauta que eu acho que cabe muito bem dentro do contexto que a gente vai discutir com vocês. O Ideia Globo surgiu, a gente já está na terceira edição, já teve 3 edições, essa vai ser a 4ª edição do Ideia Globo. No início do processo ele teve um viés de ciência de dados, até como o Arthur comentou, mas quando a própria empresa percebeu o que de fato estava sendo feito dentro da jornada, eles perceberam que a tecnologia é um meio, não é o fim, né? Como o próprio Arthur comentou. A tecnologia é importante, é um ingrediente que a gente vai, no bom sentido, explorar, no bom sentido, experimentar, no bom sentido, colocar à prova, no bom sentido, entender limites, entender o que a gente pode fazer. E ela é um grande indutor de materialização da criatividade. A criatividade, na essência, ela está em pilares que são pilares da própria comunicação, até porque o que está se fazendo são experiências em comunicação, né? São proposições de novos modelos, proposições de novas ideias, proposições de novas jornadas, onde aqui tem um pouco da essência do que a gente tem feito dentro dos programas de inovação tecnológica, que em parte é o que a gente também está buscando fazer dentro do Nutec, que é ter jornadas formativas, onde a gente traz cenários concretos, desafios concretos, situações concretas para os alunos, para que eles possam aprender fazendo, para que eles possam, na verdade, sair da teoria e ir para a prática, sair da teoria e ter a oportunidade de colocar em prática mais do que só, enfim, e eu acho que isso representa muito a própria essência do Departamento de Comunicação. E a gente falar que isso é uma novidade para o Departamento de Comunicação é afastar um pouco da realidade. Eu vou fazer uma confidência aqui para vocês. A gênese dos programas de inovação tecnológica tiveram uma inspiração e um trabalho muito bem conduzido na época do professor César Romero, que, na verdade, abriu para a universidade o que era o 5º e o 6º andar do departamento, com uma série de laboratórios, com uma série de contextos práticos de produção, onde, por mais que eu já tivesse tido algum tipo de contato com outros departamentos, eu vi ali uma essência, um DNA importante dentro de um processo moderno de formação, que é você ter laboratórios práticos, é você colocar em prática a teoria, é você ter os alunos trabalhando, os alunos se engajando, os alunos realizando. Isso serviu de inspiração para o primeiro programa que a gente fez com a Apple há 5 anos atrás. Então, até um agradecimento, uma referência aí ao próprio departamento. Vou falar especificamente agora com o Ideia Globo. A gente está com o processo seletivo aberto. Esse processo ele tem características específicas que eu vou abordar com vocês. Fiquem super à vontade em me interromper, levantar perguntas, colocar questões. Mas qual é a provocação principal? A provocação principal é que a gente possa olhar para esse universo de mídias digitais, olhar para os desafios desse universo de mídias digitais e propor soluções para esse universo com o uso de tecnologia. Então, a gente está no domínio da comunicação, a gente tem como meio aqui na discussão tecnologia, e a gente tem um outro tempero, que é um tempero extremamente importante, que é criatividade. Por que a Globo está fazendo isso com uma universidade e não está fazendo isso como um projeto fechado de consultoria? Por quê? Porque a criatividade ela está
na essência da juventude, juventude de coração, pessoas que tenham mente aberta, pessoas que tenham ideias, que tenham propostas e que possam colocar essas propostas em prática. Existe uma característica que pode ser uma oportunidade interessante, que é o contato com outras áreas de conhecimento, né? A gente vai buscar desenvolver iniciativas cada vez mais integradas entre departamentos da PUC, entre outros departamentos de outras universidades que têm afinidade conosco. Isso, na essência, já é algo que é aplicado dentro do contexto do Ideia Globo. Então, é um processo seletivo que eu acho que tem que ter uma ênfase muito grande em alunos de comunicação, mas que tem que conversar com alunos de tecnologia, com alunos de design, com alunos de ciências sociais, com alunos de administração, com outras áreas de conhecimento. Por quê? Porque as soluções, cada vez mais, vão ter componentes de cada um dessas. O DNA, se a gente fosse decompor o DNA, ele tem partes de cada uma dessas áreas. E é essa diversidade que vai trazer diferença. Esses olhares instigantes vão trazer diferença. Para vocês terem uma noção, das 3 edições que já foram desenvolvidas 73 soluções. Eu até estava comentando com a Tatiana no início do processo que a gente vai mergulhar sobre essas soluções para entender um pouco da natureza dos resultados, inclusive para a gente olhar um pouco para frente e poder planejar novas jornadas e novos ciclos. A gente já teve 90 participantes, que são, na essência, alunos de graduação. A gente teve uma exceção que foi a Carol, né, Arthur, que foi uma aluna de pós excepcional. Carol é fora de série como pessoa, enfim, e teve a oportunidade de participar do programa também. Mas o DNA desse programa é um programa de experimentação, é um programa de trazer ideias e colocar essas ideias em prática, em ciclos curtos, né? Na verdade, o programa é um programa de 1 ano de duração, também isso é uma outra característica para vocês, onde a gente organiza isso de 3 a 4 ciclos de experimentações ao longo do ano. Então, na verdade, a gente são 3 ciclos ao longo do ano, por volta de 3 meses, entre o início e o fim, a apresentação do desafio e a apresentação da proposta de solução final. Uma característica que eu comentei, a gente está ansioso para voltar a ter o nosso espaço físico, né? Torcendo, na esperança agora do final do ano, que de fato as condições sanitárias elas estejam 100%, 99% equalizadas, para que a gente possa ter jornadas como essa. O espaço físico ele é importante para a interação, pessoal, ele é importante para a troca de ideias, ele é importante para que a gente construa olhares e construa visões, onde aqui, na verdade, são 3 ex-participantes, né? E tem um profissional que é um profissional da Globo que também faz parte do processo. Quando a gente fala de cocriação, a gente tem os participantes do programa, a gente tem mentores que acompanham a jornada desses participantes e tem colaboradores da Globo que também interagem conosco, trazendo conhecimento, trazendo feedback, orientando, sendo facilitadores de contatos internos, abrindo portas para que a gente possa, de fato, ter uma jornada produtiva, uma jornada que traga resultado. Outra característica que eu acho que assim, é fabulosa, eu tô no saudosismo do espaço, né, ou da presença, só também para corroborar com todo mundo, estou na esperança disso poder acontecer. A gente tem uma imersão muito forte dentro da companhia. Então, se tudo der certo, tem visita nos Estúdios Globo, sim. Isso é uma coisa bacana, isso é uma jornada que a gente pode até discutir, Tati, depois para ampliar de maneira mais formal, até para alunos do departamento, que porventura não façam parte do programa, mas que tenham interesse em conhecer. Isso é bem legal. Os estúdios, gente, é a Hollywood brasileira, sem deixar de pôr. Tem muita coisa bacana, tem muito profissionalismo, tem muita estrutura, tem muita capacidade, né? Tem uma potência enorme, e não só os estúdios, como as próprias estruturas. Se não me engano, isso é um mini auditório ali que fica no Jardim Botânico, onde os resultados do projeto são apresentados. Isso é uma outra coisa extremamente bacana. A gente acabou evoluindo ao longo desses anos uma metodologia em que os desafios trazidos pela empresa são trabalhados nesses ciclos curtos
e é quase uma montanha-russa de emoção, né? A gente sempre brinca isso. Primeiro porque todo mundo acha que inventou a pólvora, né? Mas na realidade a gente fala que a pólvora já existe, que não é bem esse caminho. Então você tem que redescobrir um caminho, você tem que pivotar a sua ideia, você tem que se adaptar a um ciclo. E essa questão do amadurecimento pessoal para o participante do programa é enorme, né? Quer dizer, as pessoas muitas vezes desenvolvem capacidades e habilidades que vão muito além da criatividade, da tecnologia, da própria comunicação, porque elas são postas em cenários onde elas têm que defender as suas ideias, onde elas têm que defender os seus pontos de vista, onde elas recebem críticas, sim, críticas construtivas, de pessoas que estão querendo co-criar junto contigo. E é isso que é o modelo de trabalho do futuro, né? A partir dessas trocas, a partir desses feedbacks, a partir dessa co-criação, muita coisa bacana acontece. Um outro ponto, então, mais uma perspectiva de um outro ambiente físico que a gente tem na PUC, que está à disposição do programa e à disposição de outras iniciativas que a gente vai fazer no TEC. A gente tem um conjunto de mentores que acompanham o processo formativo. A gente tem uma série de técnicas e aí destacar também um lado, em geral, quando a gente fala do Ideia Globo, a gente sempre lembra comunicação e lembra tecnologia. Acho que a gente tem que lembrar também criatividade, né? A gente tem muito processo de construção, desconstrução, diminuir o problema em problemas que você consegue resolver em 3 meses. Isso é um desafio, que é um desafio, talvez um dos amadurecimentos maiores que vocês vão ter dentro dessa jornada. É saber quebrar um problema em problemas menores, identificar foco, a partir desse foco conseguir se dedicar, usar o tempo a seu favor e não o excesso de informação, o excesso de desafio contra você. Isso é uma coisa extremamente importante. Tem uma série de jornadas criativas que são conduzidas dentro também desse modelo de ambiente integrado de trabalho, que é extremamente importante, extremamente bacana. Além, e o que é a contrapartida, né? Eu acho que isso é importante. Todos os participantes do programa recebem equipamento, recebem uma bolsa auxílio no valor de R$1.000. Isso é importante, por quê? Porque a gente pede que essas pessoas, de fato, se dediquem às atividades que são previstas no programa. É como se fosse uma experiência profissional, né? Onde a gente pede uma dedicação, a dedicação são 20 horas por semana, né? E a gente dá como contraparte justamente esse auxílio, esse apoio financeiro para que vocês possam se dedicar, de fato, a essa atividade, né? Queria falar para vocês e provocar vocês um pouquinho, né? A gente já teve vários ciclos ao longo desses últimos 3 anos e eu trouxe 3 provocações só para a gente entender o que é a natureza do desafio que é trabalhado dentro do Ideia Globo. Então, cada ciclo temático recebe um desafio, né? E esse desafio é explorado por cerca de 7 grupos compostos por 3 integrantes cada um. Então, a gente tem 7 caminhos de solução para aqueles desafios que são trabalhados. Isso é bacana porque tem uma complementaridade, né, dentro da montanha-russa de emoção, que é colaboração e competição. Porque a vida é assim, né, gente? A gente colabora em grupo e a gente compete com outros grupos. Não há uma competição entre qual é a melhor, qual das 7 propostas é melhor, não é isso, não é a provocação não é essa, mas você vê grupos que avançam mais do que você corre atrás para avançar mais do que aquele grupo. Então tem uma competição saudável ali de todo mundo tentando surpreender você dentro daquela jornada, né? Dentro daquele desafio que foi proposto. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Então trouxe 3 exemplos de temáticas que foram trazidas pela Globo para a gente trabalhar. Uma primeira delas que eu amei foi entender, assim, o mundo hoje vive, o mundo de mídia e entretenimento de maneira geral, vive com o consumidor no centro, gente. O consumidor é o rei, né? E o que a tecnologia trouxe para a gente? A possibilidade de conhecer melhor o consumidor, de entregar uma experiência melhor àquele consumidor, mais adequada, né? mais próxima do que ele espera. Isso é uma revolução, isso continua sendo uma revolução. O desafio também não termina quando a gente termina o ciclo. Eu acho que tem uma jornada que é uma jornada muito maior, com várias perspectivas que podem ser exploradas a partir dessa provocação.
houveram várias provocações na discussão do futuro do consumo de mídias digitais, né? E várias perspectivas sendo exploradas ali, desde a questão do ócio, como você aproveita o ócio das pessoas com o consumo de conteúdos, de que maneira, na realidade, você valoriza o tempo das pessoas no consumo, né? E de que maneira você valoriza também o próprio acervo que um parceiro como a Globo tem dentro de uma jornada de inovação, uma jornada de construção da relação com o próprio consumidor. E, obviamente, a terceira dimensão, aí várias estratégias de conversão. Conversão, aqui, um viés que foi dado, é conversão em termos de determinada campanha ou determinada publicidade, o que se gera de valor, o que se gera de ação direta do consumidor a partir das provocações que são dadas. Então, isso daqui foi só um cenário para a gente entender que a gente está discutindo muita coisa com uma empresa muito grande, que tem um acervo muito bacana e que tem uma potência de fato, fazer com que uma ideia validada, uma proposta de solução apresentada dentro de um programa, possa, de fato, virar um produto e gerar resultado, né? E aí eu vou trazer uma iniciativa aí com a autorização da própria Globo, daqueles 73 projetos, vários projetos, isso também é importante a gente entender, até para a gente equalizar. Todos os 73 projetos foram para a produção? Óbvio que não. Óbvio que não. Boa parte desses projetos serviu de inspiração para outros projetos, para outras iniciativas que a companhia depois colocou com toda a responsabilidade, com todo o ciclo produtivo que eles têm, como um produto final, como uma funcionalidade final. E um desses exemplos foi exatamente o TOT, que foi uma proposta que foi construída aqui, né? E é uma proposta que, por mais simples que seja, ela é genial na essência do conhecer melhor o consumidor. Então, todo mundo sabe, a Globo tem vários portais, tem várias iniciativas de publicação de conteúdo e, por exemplo, conteúdo jornalístico, né? Que provoque algum tipo de curiosidade no consumidor. Toda notícia tem um potencial de provocar curiosidade no consumidor. O que foi o TOT? O TOT foi pegar um gancho naquela temática e uma coisa importante para uma empresa de mídia e entretenimento que use tecnologia intensiva é conhecer melhor os seus consumidores. Mas como é que eu faço com que o seu consumidor te dê dados? Você tem que trazer perguntas que provoquem a curiosidade dele. Foi isso que o TOT explorou naquele sentido. Então, pegou uma temática qualquer e aí tem uma chamada aqui para te provocar a curiosidade, né? Você sabe quantas pessoas no mundo nasceram no mesmo dia que você? Isso eu sou curioso, eu não sei, eu gostaria de saber. O que esse tipo de solução provoca? Provoca que você colete dado dele. Qual é o seu dia de aniversário? Indiretamente, né, pessoal? Você faz uma pergunta para você saber isso, eu tenho que saber qual é o seu dia de aniversário. Então, você vai informar o dia do seu aniversário. E depois ele te traz como resultado um quantitativo que é uma margem geral de, segundo alguma base estatística pública, confiável, etc., você tem um conjunto de 322 mil pessoas que nasceram no mesmo dia que você. Olha que bacana, entendeu? Olha que interação, né? Acaba servindo de um processo em que você consome conteúdo, consome, obviamente, publicidade que tem nesse conteúdo, mas você oferece uma informação. E para que essa informação é importante para a companhia? Para que ela possa te conhecer melhor e te apresentar sugestões de novos conteúdos, sugestões de publicidade que estejam mais próximas ao seu perfil. Então, isso é um exemplo super simples, até para a gente não entrar no tecniquez. Houve um processo extremamente bacana de conceituação, de validação desse conceito e de produção de um protótipo que foi apresentado à companhia, e a partir desse ciclo houve o desdobramento em termos de próximos passos. Eu queria, na verdade, fazer agora uma rodada interativa e até provocativa com vocês, né? Quer dizer, mas antes de fazer isso, já uma provocação, corre lá no link, e depois a gente vai divulgar isso com calma para todo mundo. Esse é o link das inscrições, que estão as inscrições abertas para o Ideia Globo.
Eu queria, na verdade, agora tirar um pouco a apresentação e caminhar para um modelo de bate-papo e um modelo de interação, até se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma curiosidade específica sobre o programa. Marcelo, seja super bem-vindo. Não sei se o pessoal está calado. Sexta-feira, último dia formal do período, né, Tati? Eu acho que a galera está um pouquinho de... Eu acho que está todo mundo cansado, está fazendo cansado. Aquele modo presidiário, riscando o calendário. Menos um, férias, Natal, Papai Noel. Ó, não combinei com o Rafusa, mas o Rafusa levantou a mão. Ó. Rafa. Vou abrir aqui para ver se inspira a galera a falar. Gustavo, eu tenho uma pergunta que tem a ver um pouco com o dinamismo que a gente vive associado à tecnologia, né? A tecnologia, antigamente, ela mudava de forma muito lenta, a gente ficava décadas e décadas com a mesma tecnologia, e hoje a gente vive num mundo completamente dinâmico e as firmas, as empresas, né, vivem se adaptando ou correndo atrás da tecnologia. E o que eu tenho lido bastante ultimamente é sobre essa questão do Facebook, com essa história do metaverso, né? Que isso está aí, talvez seja o que a gente vai absorver, ou vai consumir, ou vai imergir, né? Daqui a algum pouco tempo. Então, eu queria saber se nesse projeto da Ideia Globo, vocês já estão pensando nessa história do metaverso. Porque o metaverso, no fundo, me lembra aquela história lá do Second Life. Quem é mais velho, talvez se lembre do Second Life. Eu tinha o meu avatar lá naquele Second Life e vivia aquela minha vida naquele meu metaverso, só que não representava a minha personalidade necessariamente. Eu creio que nesse metaverso do Facebook você vai estar inserido num universo paralelo. Isso abre muitas possibilidades de consumo, né? Muitas possibilidades de comunicação, muitas possibilidades de interação. Então, eu queria saber se nesse projeto já vai ter um pensamento, né, nessa questão aí que está sendo colocada sobre esse universo paralelo virtual, né? Ou não, a gente vai, dentro desse processo, focar mais nas possibilidades que estão agora acontecendo e tentar achar soluções para o que está no momento disponível. Não, excelente provocação, Rafusa. E não vou dar spoiler, mas eu vou te responder de uma forma um pouco diferente, que é o seguinte: a primeira, a gente já experimentou com metaversos com a Globo, e aí num exemplo muito simples, né? A Globo tem muito conteúdo, né? De que maneira esse conteúdo é consumido nesses ambientes virtuais? Como é que você pode integrar jornadas de consumo com consumidores e publicidade dentro desses ambientes? Então, isso já foi experimentado com eles, já está lá no parking lot deles para eles olharem. O que eu acho que está acontecendo com o metaverso agora é que você... Primeiro, assim, a área de tecnologia eu acho que devia se chamar área de marketing, né? Porque a metaverso já existe há sei lá quantos... O Rafusa até falou de Second Life, deve ter sido hard user de Second Life lá no passado. Até outro dia estava brincando, meu filho está usando no metaverso dele o Roblox básico, já está há uns 2 anos imerso lá, e se você vai falar sobre metaverso com ele, ó, chegou um dos maiores especialistas aqui em metaverso. Tudo bom, Barbato? Seja bem-vindo. Eu acredito muito nesse caminho de experiência e acredito muito, inclusive, até uma provocação para Tatiana, Barbato, Arthur, Marcelo, Rafusa, Luciana, que a gente, semestre que vem, a gente discuta em profundidade o metaverso, porque tem uma série de questões bacanas em termos de regulação, em termos de privacidade, em termos de possibilidades, né? Quer dizer, o mundo da publicidade no metaverso é uma outra perspectiva, né, Barbato? Eu acho que metaverso não é só publicidade, eu acho que também tem que se discutir isso um pouco. Boa parte das jornadas de provocação. Mas então, eu já falei sobre o passado. Agora, falando sobre o futuro, e é bastante bacana essa sua pergunta, até porque eu vou responder, depende do desafio. Se o desafio provocar criatividade no aluno, e o aluno entender que metaverso encaixa, e ele passar por um ciclo de validação junto com o mercado, junto com participantes da Globo
e eles entenderem que essa jornada faz sentido, vai acontecer metaverso no Ideia Globo, na próxima edição do Ideia Globo. Né? Mas, assim, é só mais porque tecnologia é meio sempre. Não é... Eu acho que se a gente não souber o propósito, não souber exatamente para que a gente está experimentando aquilo, a gente vai ficar dando volta ou vai ser aquele samba de uma nota só, que não vai trazer resultado. Então, trazer, e eu talvez tenha esquecido de comentar isso, uma das competências mais desenvolvidas dentro dessa jornada é o racional crítico. É você receber um feedback do porquê, obviamente do como, por que não, né? Não faz sentido porque já existe. Então, quando eu falo daquela montanha-russa de emoções, é boa parte do racional do desenvolver essa análise crítica, que eu acho que é fundamental para o profissional moderno, né? Para o profissional que está fazendo diferença no mercado. Então, não respondi a sua pergunta, não sei se vai ter metaverso, mas depende basicamente do desafio e se fizer sentido, se tiver uma proposta bacana, com certeza vai ter metaverso. Eu fico imaginando, de repente, você poder interagir com personagens de novela no metaverso, né? Isso não, então, isso é uma outra provocação que você está trazendo, né? Quer dizer, eu acho que tem um potencial enorme dentro do programa, que é explorar, exatamente no bom sentido, né? Fazer bom uso do acervo e do conteúdo que a Globo... Aquilo é uma máquina de criatividade, né? Com acervo belíssimo, com acervo... Você está indo no personagem da novela, né? Quer dizer, e às vezes é o personagem que marca mais a novela, né? Carminha foi de que novela mesmo? Não me lembro, mas eu me lembro da Carminha. Né? Sassamutema foi de que personagem? Foi de que novela mesmo? Mas eu me lembro do Sassamutema. Exatamente. A gente se identifica com isso, a gente se identifica, e o digital pode vir a explorar isso numa intensidade, que é tem uma série de discussões bacanas em termos de direitos autorais, que fazem parte de um racional crítico. Então, na verdade, assim, existe uma outra discussão que eu acho que é uma discussão bacana e tem um espaço enorme, inclusive para a gente aprofundar ela de maneira mais ampla, independente até do programa, dentro do departamento de comunicação, é que os modelos de negócio, a criatividade é limitada por regras e tem que fazer sentido dentro de um modelo de negócio. E talvez uma das primeiras discussões que a gente tenha tido, eu aprendi muito, eu aprendo todo dia com os alunos, cara, eu aprendo bastante a partir dessas trocas e interações. É o conceito de valor. O que é valor? Valor é uma coisa tão abstrata e que precisa ser discutida, estressada. Valor imediato, valor futuro, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem feito dentro do programa é olhar não para o futuro imediato, porque futuro imediato não é um projeto para daqui a 2, 3 meses, porque projeto para daqui a 2, 3 meses, ser implantado daqui a 2, 3 meses, se a companhia tiver essa certeza ou essa necessidade, ela tem que fazer independente da gente. A gente tem que dar uma janela de tempo para que a gente possa sedimentar, para que se hoje o metaverso tem algum impedimento sob o ponto de vista regulatório, ou não tem impedimento, mas tem alguma coisa ética que a gente esteja preocupado, deixa acomodar isso, mas você já experimentou e você pode trazer essa carta no momento mais adequado. Então, assim, tem várias provocações aí interessantes, várias trocas de ideias, e eu acho que é a cocriação que faz a diferença, e faz a diferença na... E tem uma outra característica, eu não posso prometer isso, né? Até porque não me compete esse tipo de... Depois dessa jornada, o índice de empregabilidade da galera e o índice, inclusive, de contratações por parte da Globo é altíssimo. Eu não estou prometendo vaga na Globo para ninguém. Isso é um ponto importante. A própria Carol, que a gente fez referência, foi trabalhar na Globo na sequência. Teve a oportunidade de trabalhar. É uma empresa que, na realidade, valoriza esse tipo de interação por valorizar capital humano. Isso é uma outra variável extremamente interessante. E eles têm a oportunidade de, na realidade, conhecer as pessoas, de interagir, se der o match, funciona, vai trabalhar dentro da companhia. Até porque não faltam desafios a serem explorados lá no dia a dia, não faltam oportunidades a serem trabalhadas, enfim, eu sou um entusiasta desse tipo de jornada. Por mim, eu passaria 24/7 trabalhando só com esse tipo de iniciativa. Até porque as pessoas elas saem transformadas dessa jornada. É muita adrenalina, gente.
é a combinação, até a metáfora dos altos e baixos ela é importante, porque é aquela euforia, decepção, euforia, decepção, né? Mas isso faz parte do ciclo de amadurecimento. Eu acho que a gente tem que até pensar em como explorar isso sob outras perspectivas. E aí reforço aí todo mundo que tiver oportunidade e interesse em si. As inscrições elas vão estar abertas até o dia 17 de janeiro. Isso é uma outra informação importante. A gente vai intensificar a comunicação. Eu queria que tivesse em peso alunos do departamento de comunicação, sob várias perspectivas, né? A gente falou da questão do estudos de mídia, é importante, mas vamos lembrar que competência em jornalismo é fundamental, competência em publicidade é fundamental, competência em cinema é fundamental. Muita coisa se faz com a combinação dessas três vertentes. Óbvio que agora estudos de mídia conduzindo duas jornadas formativas, mas que tem identidade própria, que tem um caminho próprio também a ser trabalhado. Mas é que estudos de mídia bagunça tudo, né? Ele hibridiza... Ele organiza. Ele hibridiza. Bagunça no bom sentido, eu adoro uma bagunça. Ele hibridiza a publicidade com o cinema, com a tecnologia, e eu digo que também o jornalismo, mas o jornalismo ele acaba ficando separado por uma questão de diretriz mesmo curricular do MEC. Mas é claro que os jornalistas são super bem-vindos nessa hibridização. Você pensar, o Caralta, que é jornalista, está aí todo impactado com a transmídia. O Marcelo veio do jornalismo também. Então, quer dizer, isso tudo é meio misturado. O Barbato mistura tecnologia com publicidade, um pouco de audiovisual, tudo é meio hibridizado nessa história. Acho que tem um espaço enorme, gente. Eu diria que se houver uma escolha a fazer nesse final de ano, que seja a inscrição no Ideia Globo. Porque, sem sombra de dúvida, e a gente vai fazer, a partir do próximo ano, um ciclo mais aberto com os próprios alunos do Departamento de Comunicação. A gente recebe palestras que são fabulosas. Palestras que podem, de fato, fazer diferença. Então, assim, acompanhem as páginas do departamento, acompanhe as comunicações que vão ser feitas especificamente dentro do programa. Se você tiver garra, né, vontade e mergulha, eu acho que essa é a provocação principal nesse momento. É uma oportunidade única, não é pelo valor da bolsa, é pela capacidade de transformação e pelo contato que vocês vão fazer com profissionais de ponta. A Globo tem profissionais de ponta. Ela faculta esses profissionais de ponta para darem o tempo deles, co-criarem com a gente, investindo o tempo deles, em uma iniciativa que eles enxergam como valor. Essa que é a grande provocação. Eu acho que vocês têm que fazer isso. O pessoal, às vezes, está muito na dúvida, né, Tati? O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Se inscreve, cara. Depois você toma a decisão se você vai fazer ou não. Não pensa duas vezes, não. Dá trabalho em inscrição também, então não deixa para a última hora. Esse é um outro recado importante. Outra coisa importante é o seguinte: o programa deve começar, o processo seletivo, ele tem esse primeiro marco, que é 17 de janeiro, depois vão ser feitas entrevistas, vai ser divulgada a lista dos participantes selecionados, e as atividades começam logo no início do período pós-carnaval, se não me engano dia 7 de março, logo depois do carnaval, gente. Eu não vou dar a data com relação a esse marco, não, porque, enfim, isso vai estar gravado depois a Débora vai me matar. A Débora é a guardiã do calendário, a pessoa que faz, de fato, uma harmonia entre as atividades e a organização de toda essa jornada, e é muito bacana. Então, eu queria, talvez, até, Tati, agradecer essa oportunidade, agradecer e dizer o prazer desse ano estar mais próximo do Departamento de Comunicação. Eu acho que se 2021 foi bacana, 2022 promete. Pelo menos agora é presencial, né? Você vai estar mais próximo presencial, é muito digital, melhor. No metaverso lá do Rafusa, nas NFTs aí do Caralta, que ele vai lançar coisas muito em breve. E os algoritmos. Umas discussões com os algoritmos aí, que eles não pirem a gente. Essa eu acho que é a grande... Que a gente possa, a realidade, sair um pouco do digital e para o presencial, porque a gente está precisando sair das bolhas
que a gente tem e que a interagir. gente possa pessoal. escolher mais do que qualquer outra coisa. Quando a gente Exatamente. vai estar no digital e quanto a gente vai estar no presencial e que a gente possa fazer esse híbrido a favor da gente. Esse é o ponto, né? Numa melhor qualidade de vida que eu acho que todos precisamos, né? Com certeza. E de uma melhor interação. Com certeza. A gente vai começar a divulgar depois, Luciana, eu vou pedir para a Carla entrar em contato contigo, fazer uma campanha até viral de divulgação. Ó, conhece alguém que pode ter interesse, divulga. Divulga. E vai ter espaço para todo mundo, gente. Eu acho que fiquem super, super tranquilos, até porque é compromisso aí, colocando o chapéu de Nutec, da gente democratizar cada vez mais o acesso à informação, o acesso a um bom conhecimento, um acesso a uma jornada de diferenciação dos futuros profissionais de comunicação. Acho que a Maria Clara... Eu estou enrolando, gente, para ver se vocês fazem alguma pergunta. Maria Clara ligou a câmera. Eu não sei se a Maria Clara quer fazer alguma pergunta. Maria Clara, quer fazer? Me salva aí, Maria Clara. Eu queria, sim. Pode mandar. Tá dando para ouvir. Oi, tá dando para ouvir? Sim. Oi? Ah, tá. É porque esse microfone às vezes falha. Não, eu queria primeiro agradecer e tirar uma dúvida um pouco mais burocrática, porque eu vi que estava falando lá no edital que você precisa se formar até 2023, né? Ou depois de 2023, algo assim. E eu já estou no 8º período, só que eu vou ficar mais 2 períodos porque eu estou fazendo domínio adicional. Então, eu vou me formar no meio de 2023. Só que como eu estou no 8º período, eu tenho medo de... 2 períodos é suficiente. Então, se alguma coisa está falando diferente disso, está equivocada, eu vou pedir até para a Débora para verificar lá o edital. Então, pode se inscrever, que é para você. O cronograma é um cronograma de março a março, né? São 12 meses de duração. Sim. Pelo tempo dá certinho. Eu fiquei na dúvida só porque o meu curso, como ele tem duração de 4 anos, se daria alguma coisa assim, burocraticamente mesmo, que fosse não se preocupa. Só para ter certeza mesmo. Tá ótimo. Beleza. É porque, teoricamente, eu tenho 8 períodos, mas vou ficar 10. Então... Bacana. Você está em que curso, Maria Clara? Só isso mesmo. Você está em que cinema, curso? Bacana. Cinema. E, Guga, outra questão burocrática. Obrigada. Você falou aí sobre 20 horas semanais. É um horário fixo? A gente prioriza o turno da tarde, Rafusa. Isso foi uma boa pergunta. Até porque, assim, isso é até uma informação importante até para as pessoas poderem organizar um pouquinho as disciplinas e as opções por disciplina. Em geral, esse horário dá menos conflito do que se a gente optasse pelo turno da manhã, porque o turno da manhã tem mais concentração de disciplinas, né? Mas também, se tiver alguma dúvida específica, se inscreve, ou tem todo um time lá fazendo processo de seleção, fiquem tranquilos, que a gente vai tentar acomodar. Acho que a Maria Eduarda Gomes Severiano está com a mão levantada. Maria Eduarda, tudo bom? Sim, eu só não posso ligar a câmera. Não, fica tranquila. Eu fiquei muito curiosa com a questão dos trios. Eu queria saber como se dá essa seleção, se vocês fazem o afinamento de ideias ou se as pessoas escolhem. É porque realmente isso me chama a atenção. Como esses grupos são formados. Tem várias... quando a pessoa não quer responder, ela usa palavras mais... Tem várias heurísticas de formação de grupo para fazer as melhores combinações e as melhores jornadas. O que a gente quer provocar, e aí eu falo isso explicitamente, é que vocês saiam da sua zona de conforto. Então, a princípio, os grupos são formados por pessoas, em geral, de formação diferente, né, que tenham cursos diferentes, e que tenham perspectivas diferentes. Então, assim, eu quero fazer com o meu amiguinho. Provavelmente não vai fazer. Né? Provavelmente você vai construir amigos a partir da formação de grupo. Né? Mas então, por isso que eu falei heurísticas específicas. Então, Duda, não se preocupa não, os grupos são bacanas, as pessoas são bacanas. Não estava preocupada, porque isso me provocou uma curiosidade, entendeu? Sim. Se você já na formação... A diversidade é a resposta para essa heurística. Essa questão que eu vou falar. Talvez a gente busque combinar os diferentes para que os resultados tenham
olhares diferentes, né? Mesmo que seja de um mesmo grupo. Isso já é uma pré-validação, né? Lembra feedback, né? Se todo mundo pensa igual a você, qual é o feedback que você vai receber? Está muito bom. A gente quer que receba feedback para que traga provocações e olhares diferentes. Bacana? Se inscreve lá, Duda. Entendi, obrigada, viu? Tudo de bom para você. Obrigada. Gustavo, a dúvida que eu tinha, eu acho que você acabou respondendo aí automaticamente, que eu assisti Tudo também bom, a palestra. Já? Tudo bem, Gustavo? Então, assisti a palestra do Daniel e a Camila, né, como é que é internamente na Globo com o Nasser, e aí muito sobre, além de tecnologia, também intraempreendedorismo e inovação. Só que você já respondeu sobre não pensar em soluções só imediatas, pensar a longo prazo também. Então, tudo que eu vi lá de intraempreendedorismo, multidisciplinaridade, você já citou, e busca por inovação também nesse estágio, a mesma vibe. Por aí bacana. Também. É por aí, cara. Eu acho que você trouxe até algumas palavras que eu acho que são importantes que a gente não trabalhou, né? Quer dizer, eu acho que uma das grandes... Eu particularmente, assim, sou um fã do programa de empreendedorismo da PUC, mas a provocação do Ideia Globo não é empreendedorismo, é intraempreendedorismo. É você desenvolver atitudes e comportamentos que possam fazer com que, na verdade, os resultados sejam resultados críticos, com bastante inteligência emocional. Esse é um outro tópico que a gente trabalha bastante. É um mix de formação, em termos de jornada. Então, é um pupurri mesmo. Mix é bem a palavra que está na minha cabeça. Eu vi o Daniel falando dos dados, uma coisa realmente muito grande, e é o que é lidar com entretenimento. Eu, como programador de jogos e ator, para mim vai ser acho que vai ser uma experiência muito boa você entrar nisso aí. Sem sombra de dúvida. Tem a ver com várias áreas. Traz duas competências que fazem muito sentido. Exatamente. Então, estou interessado. Tá bom? Se inscreve lá, Jean. Pessoal, não sei se tem alguma coisa aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Beleza, pessoal. Então, eu queria, na verdade, agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou essa jornada. Agradecer em especial ao time do Departamento de Comunicação que está aqui. Uma grande família, uma família muito bacana. E que 2022 promete, né? Já vão começar com tudo, vão começar tentando fazer diferença. E talvez uma das coisas que gerem mais vínculo minha com a universidade hoje é poder fazer a diferença na vida dos alunos. Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, o trabalho que o Departamento de Comunicação está fazendo tem isso como meta, isso como objetivo. O trabalho que a gente tem feito nos programas de inovação tecnológica tem a ver com isso. Isso faz com que a gente harmonize todos os outros desafios que virão pela frente e oportunidades também que a gente vai poder trabalhar junto. Tá bom? Pessoal, saúde para todo mundo, boas festas para vocês. Quem estiver vendo isso sob demanda, se inscreve. Deixa eu falar, eu não sou bom narrador, mas www.puc-rio.br/Ideia Globo. Então, se inscreve lá, tem o edital, tem dúvidas, tem contato, tem uma série de questões que eu acho que vão ser bastante bacanas. E também, se quiserem acessar... aí, Luciana, eu vou usar uma prerrogativa, se tiver dúvidas por meio dos canais do departamento, manda para a gente, vai ser ótimo poder responder, poder dialogar, e a gente gosta de fazer um trabalho ponta a ponta mesmo, né? Não é aquela coisa, tem um FAQ, mas o FAQ é para que as perguntas principais estejam ali. Se tiver qualquer dúvida, não tenham dúvida sob o ponto de vista administrativo, se inscreve, a gente vai ter uma fase de seleção, uma fase de diálogo com vocês. E essa fase é extremamente importante para que a gente possa conhecer um pouco melhor vocês e poder entender. Se não for no Ideia Globo, vai ter uma série de iniciativas no Nutec bacanas em 2022. Então, a gente também pretende, já estou pedindo autorização para quem se inscrever, comunicar outras questões também relacionadas a isso. Muita coisa aí por vir, muita coisa bacana, né? Então, pessoal, boas festas para todo mundo, tudo de bom. Saúde. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, pessoal.